Então, Tiago, no caso, o jornalista, fora a faculdade, qual é a preparação que ele tem que ter para fazer uma boa entrevista e saber que ele está fazendo uma pergunta boa e que a pessoa vai responder uma boa? E a outra, o que mais te enoja no meio jornalístico e esportivo? Na verdade, assim, né? A preparação ela é feita durante o período todo do curso de jornalismo. Ali você tem aulas, além das teóricas, as aulas práticas, que você desenvolve ali algumas técnicas e algumas habilidades, né? Mas muito vai do feeling e da criatividade do jornalista, né? De entender os momentos também, certo? De fazer determinadas perguntas, né? Então, isso isso vai muito do feeling de cada profissional, né? Até recentemente teve um caso, eu só não vou me lembrar o jogador que foi num jogo, acho que da França, que a repórter chegou perguntando e de uma forma de ataque mesmo, né, para o jogador. E era um momento que o cara tinha acabado de sair do campo, acabado de ter um resultado negativo ou um resultado não esperado. E ela fez uma pergunta no tom de crítica, bem forte, assim. O jogador só olhou para ela e não respondeu. E aí ela teve que emendar uma outra pergunta para tentar amenizar e arrancar alguma coisa do entrevistado, né? Então é muito de feeling, de momento e da criatividade de cada um, né? Às vezes a gente vê umas perguntas, às vezes me irrita muito ver determinadas coletivas assim, que os jornalistas ficam com medo de fazer algumas perguntas que talvez que a torcida gostaria de ouvir, né? Mas às vezes vai do momento, do feeling, e muitas das vezes também daquela robotização, né? E aí, o que você achou do jogo, né? Ou qual a sua análise do jogo? É algo que muitas das vezes nos incomoda um pouco, porém ali é um momento que o profissional talvez identifica que não é um momento de, de ser aí um pouco mais agressivo, digamos assim, né? E o que me enoja um pouco no jornalismo é o clubismo em excesso, não do jornalista em si, mas do veículo, muitas das vezes como um todo, me causa muita indignação, assim. A gente vê muitos exemplos, né? Principalmente nesse período agora em que a gente vive de isolamento e tudo mais, né? A gente via abordagens diferentes em matérias que tinham a mesma informação, por exemplo. Então, teve um momento em que a torcida do Flamengo acompanhou o clube no aeroporto para determinado jogo e causou ali uma aglomeração. Aí você viu o título da matéria ali: torcida do Flamengo acompanha para dar apoio ao time. E aí, num determinado outro momento que a torcida do Palmeiras foi ao CT para dar apoio ali pro time e tudo mais, aí o título é torcida do Palmeiras causa aglomeração. Então, esse tipo de coisa incomoda bastante. Porém, muitas das vezes foge do jornal, essa questão de título, né? E de abordagem de matéria, muitas das vezes foge do controle ali de escrita e de abordagem do jornalista. E sim, é mais uma linha editorial, às vezes, do veículo, com o intuito de audiência, com o intuito de fortalecer a audiência. Então, é nítido que existe, é claro, uma certa proteção, uma certa ênfase quando se trata de notícias de Corinthians ou de Flamengo, com o intuito de audiência, com o intuito de buscar cada vez mais se fortalecer com uma audiência que, estatisticamente falando, é uma audiência maior por conta da quantidade de torcedores desses dois clubes, né? Mas isso me causa uma certa revolta, porque os temas são os mesmos, a informação é a mesma, porém é trabalhada de forma diferente dos clubes. No clube que talvez não tenha a maior torcida do Brasil, eles abordaram de uma forma jornalística, digamos assim, né? Trazendo que houve aglomeração e tudo mais. E no clube que tem a maior torcida,
a abordagem foi de olha que festa, olha que bonito, né? Então isso me causa aí uma certa indignação. Porém, é algo que o palmeirense está tão acostumado, né? Que a gente vê, engole seco e, como diz a torcida, né? Contra tudo e contra todos, né? Mutado, José. Boa, Thiago. Calma aí, só meu microfone hoje deu de ficar travando sozinho aqui. Thiago, o que acontece? Tem aqui o pessoal do chat aqui, tem uma pergunta do Tupizeira, do estagiário Tupizeira aqui, tá? Vai um pouco na linha do que você falou, mas ele vai direto ao ponto, tá? Ele pergunta aqui, Thiago, tem uma pergunta aqui para o chat, aqui do chat, né? Jogadores que criam um personagem, né? Acho que ele falou jornalistas ali, tá? Tipo Neto, Mauro César, o quanto esse personagem influencia na audiência? Então, o Neto, por exemplo, ele é um personagem ali que a gente tem que reconhecer que é um personagem de sucesso, né? Ele já está na mídia como um dos principais nomes ali do Grupo Bandeirantes há muito tempo, né? Hoje o Neto, ele tem uma grande influência no Grupo Bandeirantes como um todo, né? Tanto é que ele tem programa na TV Bandeirantes, ele tem programa na Band Esportes, ele participa também na Rádio Bandeirantes, enfim, ele tem participações em todo o grupo, porque ele conseguiu criar uma credibilidade que trouxesse o principal para a empresa, que é a questão de patrocínios e de recursos, né? Então, o Neto criou-se um personagem ali em que ele conseguiu sucesso. Muito pela força até da torcida do Corinthians ali, que o idolatra e o acompanha. Porém, em alguns momentos, ele traz algumas verdades ali que muitos torcedores acabam se identificando também, né? Então, o Neto ele é um caso assim que realmente de sucesso e que a gente, às vezes, gostando ou não de algumas coisas que ele diz, mas traz uma audiência e traz ali uma força muito grande para ele dentro do Grupo Bandeirantes. Já o Mauro César não é o tipo de jornalista que me agrada, não. Eu não sou nada fã do formato de jornalismo do Mauro César, porém, ele tem trabalhado cada vez mais nesse nicho flamenguista, né? Que é, de certa forma, ali, se ele conseguir agradar o torcedor flamenguista. Olha o meu gato aqui, ó, tá dando as caras aqui. É o filé, esse é o filé, tá dando as caras aqui. Palmeirense também. Então, assim, o Mauro César, ele encontrou o nicho ali, que é a torcida do Flamengo, como o ponto principal dele. E que para ele está muito bom, porque a torcida do Flamengo é muito grande também. Então, ele tem fortalecido cada vez mais esse lado flamenguista para poder tá sempre em audiência, sempre em destaque ali. Porém, paralelo a isso, ele acaba sendo odiado por outras torcidas por análises muitas das vezes frias, né? Às vezes, para agradar a torcida do Flamengo e tudo mais, ele faz análises muito frias quando se trata de outros times, né? Algumas críticas que ele fazia ao Abel, que ele fazia ao Felipão, ao Luxemburgo, são críticas que você entendia simplesmente de uma forma muito vazia, né? Agora, ele fazer determinadas análises, determinadas situações no canal dele do YouTube, enfim, num blog pessoal, legal. O problema é quando ele levava isso para a ESPN, para trazer análise ali na ESPN, que muitas das vezes a gente via que não era verdade, ou que era conflitos pessoais ali da vida dele, principalmente com o Luxemburgo, né? Existia esse conflito ali, né? Então, é o tipo de jornalismo assim que eu não sou muito fã, não. Mas ele tem alcançado uma audiência dele com a torcida do clube de coração dele e talvez isso
para o Mauro César seja relevante, né?